Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um paralelo, um contraste entre três deveres que estão muito presentes em nossa sociedade e que são contrastantes àquilo que Jesus não apenas nos ensinou, mas que também deixou muito bem claro em seu evangelho, mais ainda, aquilo que Jesus vivenciou em sua própria existência. Estes três deveres são tratados, são abordados neste livro que eu estou lendo, da autoria do professor Michael Foley. O título do livro, como vocês podem notar, é A Era da Loucura, a nossa era, diga-se de passagem, e aqui o professor Michael Foley traz à discussão estes três deveres, apresentam estes três deveres que não são de sua autoria, são da autoria do psicólogo estadunidense, americano, Albert Ellis, e que são deveres que se impõem em nosso tempo, se impõem em nossos dias. Estes deveres têm sido ingenuamente, fantasiosamente, de forma extremamente desprotegida, assimilados por muitas pessoas. Não são poucos aqueles que têm interiorizado estes três deveres, a ponto de fazer deles o fundamento de sua existência, de sua vida, o parâmetro para suas ações, para seus comportamentos e, consequentemente, experienciado muitos desgostos, muitas frustrações, muitas decepções, haja vista que estes deveres não correspondem em nada com aquilo que o mundo nos mostra, com a realidade, com aquilo que aí está de fato e que só não é visto por aqueles que se negam a ver, por aqueles que se negam a encarar a realidade tal qual a realidade é. Estes três deveres têm sido a causa de muita frustração, de muita decepção, de muito desapontamento, de tal modo que estes deveres têm gerado pessoas cada vez mais narcisistas, pessoas cada vez mais deprimidas, pessoas cada vez mais isoladas, distantes e alheias da realidade. Mas você poderia me perguntar, e quais são estes três deveres que estão na origem de tantos males vividos em nosso tempo, em nossos dias, em nossa sociedade? Bem, são eles. O primeiro dever, tal qual postulado pelo psicólogo Albert Ellis, é o seguinte: eu devo ter sucesso. Este é um primeiro dever, um primeiro imperativo de nossa sociedade, um imperativo, diga-se de passagem, absoluto, pois ele aí está presente em nossa sociedade como sendo algo indiscutível, como sendo algo irrefutável, inegável, como estando acima de qualquer possibilidade em contrário. Este é um primeiro dever. Eu devo ter sucesso. O segundo dever é o seguinte: as pessoas devem me tratar bem. Este é um segundo imperativo que também está aí posto em nossa sociedade,
Vejam, nós podemos notá-lo em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, em nossa vida cotidiana. O terceiro imperativo, o terceiro dever que se impõe em nosso tempo é: o mundo deve ser um lugar agradável. O mundo deve ser um lugar agradável. Estes são os três imperativos, os três deveres, que, na verdade, constituem uma verdadeira maldição em nosso tempo, uma verdadeira maldição em nossa sociedade, em nosso mundo. Ora, o primeiro dever, o devo ter sucesso, é um dever é um imperativo de um disparate, de uma incoerência, Ora, o sucesso, hoje, em nosso tempo, se impõe, se torna um objeto desejado e amado e buscado como nunca antes na história da humanidade foi. Ora, como nunca antes na história do homem foi. Este é um objeto que se tornou uma obsessão para a não poucas pessoas. Esta é uma obsessão buscada cegamente, incondicionalmente por muitas pessoas, e a consequência disso está aí. Ora, quantas pessoas que na busca pelo sucesso sacrificaram família, sacrificaram princípios, sacrificaram valores, sacrificaram a si mesmas, e numa busca que redundou em nada. Vejam, quando uma pessoa se deixa levar pela ideia do sucesso, ela estabelece um critério, ela estabelece um critério, um padrão de felicidade tão alto que se torna quase que inatingível, e incapaz de atingi-lo, incapazes de atingi-lo, essas pessoas se deprimem, se angustiam, se desiludem da vida, se desencantam, se desapegam da vida, e passam a existir a partir de uma constante, de um contínuo processo de autorrejeição, de autocensura, de autorreprovação. Por quê? Porque estabeleceram como meta a sua existência um critério, um objetivo tão elevado, julgando que por si sós seriam capazes de alcançar este objetivo, quando, na verdade, quanto maior o critério de sucesso, maiores são os agentes externos que contribuem para a sua não realização, culminando numa profunda decepção, numa profunda autorreprovação, numa profunda autorrejeição. Devo ter sucesso. Este é um imperativo que aí está colocado, que, repito, tem sido buscado por não poucas pessoas que, diante de sua não realização, não concretização, se tornam cada vez mais deprimidas, angustiadas e infelizes. O segundo imperativo: as pessoas devem me tratar bem. Este segundo imperativo tem sido a causa, pode ser explicado a partir da quantidade
enorme de pessoas alheias às críticas. Quando li quando me deparei com este segundo imperativo, este segundo dever postulado pelo professor Robert Ellis, logo esse retrato da sociedade, esse quadro, esse perfil da sociedade de nosso tempo me veio à tona, visto que cada dia que passa nós vemos pessoas mais sedentas, sequiosas por elogios e indiferentes, fechadas às críticas. Pessoas que cada vez mais buscam bajulação, afagos, elogios e cada vez mais fechadas às críticas, fechadas às contradições, às contraposições, pessoas que cada vez mais se apegam à sua forma de pensar e entender as coisas e se tornam fechadas a tudo aquilo que é diferente, a tudo aquilo que é o oposto daquilo que elas pensam, daquilo que elas postulam como valor ou como forma de interpretar o mundo. Ora, quando o indivíduo parte da premissa de que as pessoas devem lhe tratar bem, esse indivíduo se torna sensível sensível às diferenças, sensível às críticas e diferenças e críticas que são fundamentais para o nosso crescimento. O que nós vemos cada vez mais são pessoas que se isolam em determinados grupos, em determinadas bolhas, que comportam um número limitado de pessoas, mas que se identificam a partir de alguns valores, a partir de sua forma de interpretar as coisas, de enxergar a vida, de entender o mundo e que se fecham ao diferente, se fecham às críticas, às contraposições. Terceiro imperativo, o mundo deve ser agradável. Este também é um imperativo, um dever que se coloca como um parâmetro para que não poucas pessoas, para que não pouca gente acabe exigindo do mundo aquilo que não cabe ao mundo lhes oferecer. E é interessante que esse terceiro dever, que parte do pressuposto, do imperativo de que o mundo deve ser agradável, acaba cerceando do indivíduo, limitando o indivíduo a consciência de que, embora o mundo não seja tão agradável assim, cabe a ela, de certa forma e certa medida, torná-lo agradável. Ora, o mundo deve ser bom, o mundo deve ser ótimo, o mundo deve ser agradável, o mundo deve ser um paraíso. E o mundo não é agradável, tal qual eu imagino, um paraíso para viver como eu imagino, como eu imaginava. Olha, vejamos o nosso mundo, como a quantas anda o nosso mundo, como anda o nosso mundo, um mundo marcado por guerras, um mundo marcado por desentendimento, por uma cacofonia que permeia todas as camadas sociais, desde as mais baixas até as grandes camadas sociais, uma cacofonia
que está aqui no contexto do micro, mas também está lá no contexto do macro, uma cacofonia que torna quase que impossível o diálogo e o entendimento entre pessoas comuns, mas também o diálogo e o entendimento entre grandes estadistas, entre líderes de nação, entre chefes de nações, entre políticos, um desentendimento generalizado, crises ambientais como nunca antes presenciadas, testemunhadas. Vejam o quanto que o mundo não se nos mostra agradável. Fome, epidemias, doenças, enfim. Agora, o que essas pessoas que têm como este imperativo, têm como um dever a ideia de que o mundo deve ser agradável, o que essas pessoas têm feito para que o mundo se torne agradável, para que o mundo se torne melhor, para que o mundo se torne, em certa medida, este paraíso que eu busco e desejo. Ora, o que nós temos feito para que o mundo se torne um mundo melhor? Bem, estes são os três deveres, estes são os três imperativos que perpassam, atravessam a nossa sociedade e, repito, tem sido o parâmetro de pensamento, de busca, de comportamento, de valores e princípios de muita gente. Agora, esses três deveres, que, repito, são, na verdade, uma grande fonte de maldição, porque, primeiro, são extremamente paralisantes. Estes três deveres contrastam com aquilo que Cristo não só ensinou, mas vivenciou no Evangelho. Vejam, o primeiro dever diz, o primeiro imperativo diz que eu devo ter sucesso. Ora, quando nós passamos a entender o conceito de sucesso concebido hoje, nós podemos compreender o quanto que Jesus, o quanto que o nosso Redentor, o quanto que o Cristo de Nazaré está muito longe de preencher esses requisitos de sucesso. Ora, o que nós entendemos como sucesso hoje, ganhar rios de dinheiro, ser uma celebridade, ser afagado por todos e por tudo, conquistar aquilo que o coração deseja e almeja. Olha, quando nós nos deparamos com um critério de sucesso hoje, engendrado, concebido, desenvolvido, forjado em nossos dias, nós podemos ver o quanto que Cristo está longe, muito longe, de atingir esse ideal de sucesso. Ora, Jesus, o nosso Redentor, que não foi homem de grandes posses, muito pelo contrário, uma figura extremamente pobre, montou numa jumentinha que não era sua, realizou a última ceia num espaço numa propriedade que não era sua, foi colocado numa sepultura que não era sua, enfim, enfim, se existe se existe uma característica da ideia de sucesso que está presente em nossos dias hoje e que Jesus não a vivenciou, é a questão da riqueza, das posses. Jesus foi um homem extremamente pobre, em muitos aspectos dependente de outros, para a satisfação de necessidades mínimas e básicas. E mais ainda, Jesus terminou seu ministério público, a sua vida humana, pendurado numa cruz.
como no lugar da maldição, pois o Gólgota era o lugar da maldição, o lugar do maldito, fora dos muros de Jerusalém, onde eram crucificados os marginais, os criminosos. Vejam, Jesus termina a sua vida no lugar, no lugar do maldito, no Gólgota. Jesus termina a sua vida pendurado numa cruz, fruindo da companhia tão somente de algumas mulheres, um discípulo chamado João. Ele, Jesus, que viu seus principais seguidores se dispersarem, abandonarem-no no ato de sua crucificação, de sua condenação e execução, temendo a espada de Pilatos, a espada de Roma. Ora, quanta distância não há entre esse Jesus que morre no alto da cruz e o perfil, o conceito de homem de sucesso em nosso dia, de mulher de sucesso em nosso dia. E mais ainda, hein, discurso esse que tem penetrado em não poucas igrejas e tem sido promovido como uma espécie de padrão ou de parâmetro para o homem abençoado por Deus. Nestes meios evangélicos que adotaram esse padrão de homem abençoado por Deus, Jesus se encontra numa verdadeira condição de desgraçado, de miserável. Jesus se encontra numa posição extremamente oposta, abissalmente oposta a esse padrão, a esse modelo. Ora, o segundo imperativo, o segundo mandamento, as pessoas devem me fazer o bem. Não precisamos ir muito longe para vermos o quanto que Cristo, nosso Redentor, o Cristo do Evangelho, está distante disso. Está distante. Ele que foi traído, ele que foi abandonado, foi traído por um dos seus, foi abandonado pelos seus, ele que encontrou algumas portas fechadas, já em seu nascimento. O evangelista Lucas nos diz que Maria, a iminência de dar à luz, não encontrou uma hospedagem decente para que ela realizasse o seu parto. Tanto é que Jesus foi gerado numa manjedoura, diríamos hoje, num estábulo, num lugar, num espaço reservado aos animais. Ora, Jesus já no ventre de Maria sentiu o peso da rejeição humana, sentiu o quanto que os homens haveriam de fechar muitas portas à sua vida. Ora, este imperativo, este mandamento, este dever de que as pessoas devem ser boas para comigo, devem me fazer o bem, não corresponde àquilo que Jesus nos ensina e àquilo que Jesus vivenciou em sua vida terrena, tal qual é narrado pelo Evangelho. Por fim, o mundo deve ser agradável? Ora, foi agradável com Cristo? Já vimos o que o mundo fez com ele. Já vimos qual o veredito que o mundo lhe impôs, lhe sancionou. Jesus aos seus discípulos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vejam, estudando, lendo o Evangelho e contrastando com esses deveres imperativos que aí estão, eu posso cada vez mais perceber o quanto que não há correspondência entre aquilo que Jesus vivenciou e pregou e ensinou com esses valores
que estão aí ludibriando, seduzindo, engodando a mentalidade de muita gente ingênua e despreparada que entregue incondicionalmente a esses discursos, experienciam lá na frente as consequências devastadoras que eles geram e causam sobre as suas vidas. Jesus nos apresenta a vida de forma um pouco mais realista, de forma mais serena, de forma mais coerente. Por isso, priorizemos o seu discurso, priorizemos a sua forma de ver as coisas, priorizemos sua caminhada, priorizemos os seus gestos, priorizemos as suas ações, acompanhemos Jesus em sua caminhada, porque ele nos coloca diante de um solo mais seguro para percorrermos, andarmos ou pormos em movimento a nossa existência. Jesus nos coloca diante do mundo, das pessoas, da realidade. Jesus nos coloca diante de tudo isso por meio de uma forma extremamente mais coerente, sensata e serena. Leiamos o Evangelho de Cristo, leiamos as suas palavras e façamos delas, e façamos dele, do Evangelho de Cristo, o parâmetro para a nossa existência, para as nossas ações, os nossos princípios, os nossos valores, o nosso comportamento. Isto sim vai gerar sobre nós benefícios muito mais construtivos e edificantes do que esses discursos imaginativos, incoerentes e alienantes que aparecem por aí, que estão muito presentes em nosso cotidiano e que nos foram apresentados aqui por meio dessa obra, cuja leitura eu recomendo, A Era da Loucura, do professor Michael Foley, que nos ajuda a ter um retrato da situação real de nosso mundo. Leiamos essa obra, vale a pena, e continuemos lendo sempre o Evangelho do Cristo. Nós veremos que existe uma distância muito grande entre o mundo tal qual pensado por Cristo e o mundo tal qual estes deveres apresentam aos indivíduos mais incautos e mais ingênuos. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Se gostaram desta reflexão, não se esqueçam de deixar aí o seu like, nos ajude compartilhando esse espaço com outras pessoas e em breve, Cristo assim nos permitindo, nós nos reencontraremos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.